Meus queridos do oitavo ano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Mais uma aulinha? Simbora! Muito bem, vamos olhar para esta imagem. O que podemos concluir desta primeira observação? Nós temos aqui, parecem trabalhadores, cientistas. E esse monte de farinha aí, o que será que é isso, hein? Será que é um depósito de alimentos? Mas o que teria a ver? Depósito de alimentos, cientistas, trabalhadores. O que tem a ver isso com arte? Tem uma pessoa escrevendo alguma coisa, outra varrendo aqui, né? Já está varrendo o chão. Outra parece que está pesando, né? Alguma coisa aqui. Será que estão analisando a qualidade da farinha? Parece farinha isso? Bom, vamos ver a legenda, né? De todas as pessoas em todo o mundo. De todas as pessoas em todo o mundo. O que é isso? Esse é o nome da obra de arte. Isso é uma obra de arte? Aqui na legenda diz também Stans Kaffee. Stans Kaffee. O que será isso, hein? Calma. Agora vamos ver o que os autores disseram sobre esta obra aí. População. População é o tema. Tem a ver com cidades. Mas o que população tem a ver com aquele monte de sei lá o que? Parece arroz ou farinha, ou açúcar, bom, sei lá o que é aquilo, afinal, e o que tem a ver com população? Vamos terminar de ler. Na performance de todas as pessoas em todo o mundo, o grupo inglês Stans Kaffee usou grãos de arroz para dar uma forma concreta a informações de estatísticas compostas de números abstratos, nem sempre compreensíveis para qualquer público. Ah, tá. Então a gente já sabe que Stans Kaffee é o nome do grupo inglês que criou esta obra de arte. Então, na verdade, aquelas pessoas que parecem cientistas são os artistas. E eles usaram arroz. Não foi farinha, não foi açúcar, não foi farofa. Mas por que arroz? Para dar uma forma concreta de informações de estatísticas. População. Não. Será que os grãos de arroz equivale a uma pessoa de uma população? Composta de números abstratos, nem sempre compreensíveis do público. Bom, realmente as estatísticas quando falam, nossa, não sei quantos milhões de pessoas, não sei quantas milhões de pessoas, não sei quantas milhões de pessoas, a gente não faz ideia disso de uma forma concreta, né? Fica realmente no campo abstrato. O ponto de partida do trabalho foi esta equação. Um grão de arroz é igual a uma pessoa. E 1 grama de arroz é igual a 60 pessoas. Ah, tá. Então, 1 grão de arroz equivale a uma pessoa. E 1 grama de arroz equivale a 60 pessoas. Tá, tudo bem, mas, gente, está muito científico, né? É aula de ciência, culinária ou arte? Portanto, o total da população mundial
é 7,6 bilhões de habitantes. É igual a mais de 100 toneladas de arroz. Não, tudo bem, estamos falando de matemática, né? De culinária, de ciência, né? Ok, então se a gente imaginar que nós somos um grão de arroz, ok, 1 grama de arroz é mais ou menos 60 pessoas, então se temos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, equivale a mais ou menos 100 toneladas de arroz. Ok, mas e daí? Os artistas organizaram montes de arroz de diferentes tamanhos e colocam etiquetas em cada um deles, de acordo com a estatística a qual querem dar visibilidade. Ah, tá. Então aqueles montinhos de arroz que vocês viram naquela foto é a quantidade de pessoas de acordo com as estatísticas. Tá. Mas para que isso? Como número de habitantes, de pessoas nascidas a cada dia, de pessoas mortas a cada dia, de médicos, de soldados, de refugiados, etc. Tá, eu já entendi, são 100 soldados que tem naquela cidade, tá? Então são 100 grãozinhos de arroz. Tá, tem 80 médicos, ok, então são 80 grãozinhos de arroz. Tá, tem 50 professores, então são 50 grãos de arroz. Ok, a gente já entendeu, mas você já se imaginou como um grão de arroz? Você já se imaginou como um grão de arroz? Não, isso aí realmente não. Você já? Ah, então os artistas querem que nos sentimos um grão de arroz. Será que é isso? Para quê? Vamos começar a fazer uma análise da obra de arte para a gente entender qual que é a mensagem desses artistas. Primeiramente, vamos analisar o tipo de arte. A arte chama-se performance. Vamos ver o que é uma performance? Performance contemporânea. Bom, seja a arte que for, se for contemporânea, é o quê? É dos dias de hoje, é atual. Então esse tipo de arte chama performance e é atual, é contemporânea. Então performance contemporânea é um tipo de arte visual em que o próprio artista participa da obra. Muito bem, uma arte visual, é para ser observada. Não é música para só se ouvir. Não é para dançar, não é dança. É uma arte visual. Mas está grifado lá, onde o próprio artista participa da obra. Então é como se fosse um teatro, um show, em que o artista tem que desenvolver a arte ali na frente do público. Sim, fazendo a arte acontecer naquele momento, na frente do espectador, utilizando suporte inusitado. Bom, suporte nós já discutimos sobre isso. O que é suporte mesmo? É a materialidade mais importante para o artista fazer aquele tipo de arte. Então o suporte do pintor provavelmente é a tinta, o suporte do cantor é a voz, o suporte do bailarino é o seu corpo e assim por diante. Porém, como qualquer arte visual contemporânea, a performance não podia ser diferente. Ela utiliza materiais inusitados, que geralmente não são utilizados para fazer obras de arte. E cá entre nós, né? Obras de arte com arroz é um suporte bem inusitado, né? E quebrando com regras antiquadas de apresentação. Isso aí, geralmente a arte contemporânea ela tem esse poder de quebrar com regras antiquadas, com regras ultrapassadas, com os padrões antigos de apresentação de arte, entendeu? Onde o público é passivo, fica ali assistindo quietinho, não participa, quando é só para observar e ficar refletindo. Então cá entre nós, artistas que parecem cientistas e que estão ali colocando os montinhos de arroz na frente das pessoas,
é uma forma diferente de apresentação, né? Pode acontecer sem aviso prévio e em qualquer lugar. Mas pode ser com aviso prévio também? Pode anunciar que vai acontecer uma performance dia tal, hora tal, em tal lugar, pode. Só que não é uma regra, não precisa. A maioria da arte contemporânea em geral acontece sem aviso prévio. Você está passando por um local e de repente acontece a arte ali na tua frente. Geralmente em local público, mas pode ser em qualquer lugar. Entendeu agora o que é uma performance contemporânea? E com certeza a apresentação daqueles artistas se enquadra perfeitamente nas características de uma performance. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo de artistas. Stans Café. Olha só o grupo de artistas. Eles têm essa característica mesmo de utilizar sempre essa mesma roupa nesta performance que eles apresentam no mundo todo. E aqui no meio tem as duas pessoas que estão com roupas diferentes, né? São justamente as pessoas que idealizaram essa performance que a gente vai estudar daqui um pouquinho. Bom, mas o Stans Café é uma companhia de teatro. Então a priori é uma companhia de teatro. Só que eles criaram uma performance contemporânea, que não é um teatro convencional. É como se fosse uma apresentação teatral, porém não é uma apresentação teatral convencional. Por estar dentro daquelas características que a gente estudou agora há pouco, essa apresentação é uma performance contemporânea. Com sede na cidade de Birmingham, na Inglaterra, Reino Unido. Como assim Inglaterra, Reino Unido? A Inglaterra é um país, mas a Inglaterra, o que tem a ver com Reino Unido? Reino Unido é outro país? O que é o Reino Unido? Bom, vou deixar bem claro agora para vocês o que é Inglaterra, o que é Reino Unido, o que é Grã-Bretanha. Por quê? Porque tem uma gama imensa de artistas que vieram desta região e a gente precisa saber o que é para poder entender de onde eles vieram. Bom, vamos ver aqui nesse mapa aqui, ó. Então nós temos aqui, nós vamos ver o que é a Inglaterra. A Inglaterra é só esse pedacinho verde aqui, tá? É um país, Inglaterra, que fica nesse complexo de ilhas aqui, ok? Aonde fica? Na Europa. Ali perto de Portugal, França, Espanha, Suíça, Alemanha. Só que é um complexo de ilhas que fica ali próximo à Europa. Então a Inglaterra fica numa ilha. Só que esses outros pontinhos amarelos são outros países que fazem fronteira ali com a Inglaterra. O que é a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha envolve 3 países. É justamente essa grande ilha aqui que inclui a Inglaterra. Então na Grã-Bretanha nós temos a Inglaterra, a Escócia, aqui ao norte, e ao sul o país de Gales, que é outro país. País de Gales é outro país. Ai, cada coisa, puta merda. E o Reino Unido? O Reino Unido envolve essa ilha toda aqui, onde tem a Grã-Bretanha, que é Inglaterra, Escócia e País de Gales, só que soma com um país daquela outra ilha lá, que é a Irlanda do Norte, esse pedacinho de terra aqui. Onde esse de baixo aqui é a Irlanda, é outro país, só que não entra no Reino Unido. Entra no Reino Unido somente a Irlanda do Norte. Então o Reino Unido engloba 4 países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Só para a gente dar valor aqui às explicações escritas. A Grã-Bretanha é uma ilha da Europa, que abriga a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. O Reino Unido é um agrupamento político que congrega os países da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. As relações entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte com o Reino Unido são semelhantes às que definem os governos federalistas. Há um poder soberano central e autônomo que fica em Londres. Como assim um governo soberano central
É como se cada país tivesse o seu governo, ok? Como os estados brasileiros. Cada estado tem o seu governador. Só que os estados brasileiros não fazem parte de uma federação que tem um governante, que é o presidente. Então é como se esses países fossem estados e que tivesse um presidente que mora em Londres, que é o presidente do Reino Unido, que é o presidente de todos esses países, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. No Brasil, onde fica o presidente? Fica lá em Brasília, não é? Então o presidente do Reino Unido fica em Londres, que é a capital da Inglaterra. Lembre-se, só para lembrar, que britânico é quem nasce no Reino Unido. Não é porque tem muita gente que acha que britânico é só inglês, quem nasceu na Inglaterra, mas não é não. Então quem nasceu num desses 4 países, Escócia, País de Gales, Inglaterra ou Irlanda do Norte, é um britânico. Então esse grupo, Stanskaf, é com certeza inglês, porque é da Inglaterra, e também é britânico, porque a Inglaterra faz parte do Reino Unido. O Stanskaf foi fundado por James Yarker. James Yarker. Que é esse cara aqui, ó. Tá? E também Graham Rose. Graham Rose. Professor, ele que criou aquele nome daquela banda lá, Guns N' Roses. Brian Rose. Guns N' Roses. E essa fundação aconteceu em 1991. Ambos graduados em estudos de teatro pela Universidade de Lancaster. Bom, só para constar, quando a gente fala ambos, quer dizer os dois. Eu não preciso falar ambos os dois, ok? Porque senão fica redundante. Ambos já é os dois. Cuidado, na hora que você for falar ambos, só fale ambos. Não fale ambos os dois. Tá errado. É a mesma coisa que falar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro e sair para fora. Então, ambos têm curso superior em artes cênicas, em teatro. O nome incomum da empresa foi derivado de um verdadeiro café perto de Brick Lane, rua no extremo leste de Londres. O nome incomum que ele está dizendo é o nome do grupo, que a gente fala de companhia de teatro. Então o nome desta companhia de teatro chama Stanskaf, e que realmente é o nome de um café que existe na cidade de Londres, onde eles se reuniam após os ensaios que eles faziam próximo ali à rua Brick Lane. Então provavelmente eles estavam bebendo ali no café ali e tal. E lá pelas altas horas da madrugada, um perguntou para o outro, já embriagados. E aí, como que a gente vai chamar o nosso grupo, o nosso companhia de teatro? É legal, nós precisamos encontrar um nome da nossa companhia. Vamos colocar o nome de Stanskaf em homenagem a esse lugar maravilhoso que a gente foi tomar uma cervejinha. Entendeu? Aí o garçom, né? Aí o garçom, sim, legal, hein? Muito bom. Mas vamos lá, tá na hora de pagar e vamos fechar a conta aí que você precisa ir embora. Tá, beleza, então, fecha a conta, passa a régua, Stanskaf, vamos acertar esse tempo. Quanto deu aí, ó? É uma brincadeira, lógico, mas a gente fica imaginando, né? Devia ser mais ou menos assim. Bom, o James e o Graham deram uma entrevista e responderam algumas questões sobre esta performance. Vamos ver o que eles disseram. Uma das perguntas foi: como surgiu a ideia da performance? Tá aí uma coisa intrigante, hein? Qual foi o processo criativo? De onde surgiu essa ideia? Queríamos entender quantas pessoas existem no mundo. Bom, eles já sabiam a quantidade em números, mas eles queriam entender isso de uma forma mais clara. Então começou como um processo científico, material.
Sabíamos que o número era alto, mas não sabíamos o que isso realmente significava. É porque quando a gente fala em milhões, em milhões, em milhões, em bilhões, esses números ficam no plano das ideias. Mas ver esses números materializados é uma coisa que geralmente não acontece. É porque é muito, né? Pensamos que, se pudéssemos olhar para essas milhões de pessoas como objetos reunidos, isso poderia nos ajudar a entender. É papo de boteco mesmo, né? Vamos, cá entre nós, hein? Quantos milhões de pessoas tem no mundo, né? 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Se eu fosse um grão de arroz, quantos grãos de arroz ia ter um caminhão ou 2 caminhões? Você entendeu o negócio? Eles queriam materializar isso. Eles queriam ver essa quantidade de pessoas juntas. Rapaz, olha o tamanho dessa montanha de arroz. Que quantidade de pessoas que significa tudo isso aqui, hein? Provavelmente deve ser a população ou da China ou da Índia, né? Outra pergunta que foi feita para eles é: por que usar arroz? Porque podia ser farinha, podia ser açúcar, podia ser feijão, podia ser milho. Precisávamos encontrar uma substância que viesse em grãos de tamanho normal para que pudéssemos usar um cálculo de grãos por grama. Precisávamos de grãos pequenos, baratos, robustos e que não rolassem. Tem vários grãos baratos, robustos que não rolam. Porém, o mais barato eu acho que seja o arroz mesmo. Arroz qualificado em todas estas maneiras. Ele também tem ressonância poderosa, sendo um alimento básico para grande parte do mundo e parece vagamente humanoide de perto. Evidente que eles escolheram o grão de arroz justamente porque realmente parece um humano, né? Parece um humanoide. Se você olhar de pertinho assim, ele tem um formato de um corpo humano, né? Assim, pelo menos o tronco, né? E tem realmente toda aquela questão de alimento populacional. O arroz, com certeza, é o alimento que mais a população utiliza para sobreviver. Então, além do aspecto físico, que era importante para eles, tinha uma questão ideológica por trás de tudo isso. Muito legal. Agora, olha que coisa interessante que a gente está começando a entender a proposta dos artistas. Quando os visitantes entram no espaço... Professor, os visitantes vão para a Lua, entram no espaço, lá no espaço sideral. Eles pegam um único grão de arroz que são convidados a levar consigo durante toda a jornada. Então quer dizer, a pessoa, quando ela entra naquele espaço físico onde está sendo feita a performance, na entrada ela recebe um grão de arroz e os artistas pedem para elas levarem aquele grão de arroz consigo durante toda a observação da performance. Agora, para que isso? Evidentemente que é para ela imaginar que aquele grão de arroz é ela. Cara, que loucura isso, né? Imagina você olhar aquele monte de grão de arroz, aquela montanha de grão de arroz, e aí você olha para aquela montanha, olha para aquele grãozinho, olha para aquela montanha, olha para aquele grãozinho, olha para aquela montanha, olha para aquele grãozinho. Aqui sou eu. Que ser insignificante que eu sou. Não, porque sinceramente tem gente que anda com o rei na barriga, né? Acha que é Deus. Então é bom a gente tomar esse choque de realidade pra gente abaixar a bola, né? Mas claro que cada pessoa tem o seu valor, tem a sua importância
dentro da sociedade. Tanto é que quando eles fizeram essa performance em Londres, eles separaram 4 grãozinhos, só 4 grãozinhos, e colocaram juntos, em cima de um papel. E nesse papel escrito assim, Beatles. Bom, não precisa falar mais nada, né? Os Beatles foi a maior banda de rock de todos os tempos, na minha opinião. Mas é lógico que poderia colocar várias personalidades ali importantes. E que geralmente nasceram pobres, sem perspectiva de ser absolutamente nada no mundo. E se tornaram o que são. Tá bom, então podemos dizer que Einstein, grande cientista, era pobre. Nelson Mandela, grande ativista africano, pobre. E aqui do Brasil nós podemos dizer Silvio Santos, era pobre. Mas oi, mas quem quer dinheiro? Mas hoje vem de caravana, mas que caravana, mas oi, mas vai pra lá. Sim, o cara era camelô. E com certeza, essas pessoinhas eram um grãozinho de arroz. Então o show se adapta à sua configuração. O país, a cidade e o edifício em que se encontra. E acatam e respondem aos interesses e sugestões do público. Então evidentemente que ali durante a performance, o público vai opinando. Ah, por que você não faz uma estatística de tal coisa? Aí eles vão lá, pesam o arroz ali na hora e faz a estatística que o público quer ali naquele momento. Então o público também participa da obra de arte. E claro, esses grãos de arroz, essas montanhas de grão de arroz, têm que se adaptar ao ambiente, ao local em que está sendo feita a performance. Então se não for um local muito grande, também não pode ter muitas estatísticas. Outra pergunta que fizeram foi, o que acontece com o arroz depois? Professor, o arroz, depois que eu como, ele vira pó. Não fala isso não, moleque. O que é isso? Tá louco? Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Bom, então ele explica aqui o que eles fazem com o arroz depois da performance. Então nós possuímos 1 tonelada de arroz que reutilizamos em todos os nossos pequenos shows no Reino Unido. Então eles reutilizam o arroz enquanto podem nas outras apresentações, em outros lugares que eles vão se apresentando durante a turnê que eles fazem pela região. Em outros lugares, os promotores fornecem nosso arroz. Parte do contrato é que eles descartem eticamente. Gente, não é porque o arroz foi exposto ali, naquela situação de uma performance contemporânea artística, que esse arroz não possa ser utilizado. O arroz, evidentemente que depois de lavado direitinho, de cozido, ele pode ser utilizado, ele pode ser consumido normalmente. Porque a alta temperatura do cozimento do arroz mata qualquer bactéria. Então, quando eles falam que descartam eticamente, que provavelmente eles doam esse arroz para a população mais pobre, mais carente. Para todas as versões grandes da feira na Europa, o arroz foi retirado pelo fornecedor para lavagem e revenda. Versões menores costumam doar para caridade ou para alimentação animal. Quando o arroz está numa condição que não tem como o ser humano consumir, evidentemente que os animais podem consumir, como galinhas, porcos, que podem consumir tranquilamente, sem nenhum prejuízo ao animal, o arroz que de repente passa um pouquinho do ponto. Outra pergunta que fizeram, vocês não poderiam alimentar muitas pessoas famintas com este arroz? Então aqui eu acho que o cara já ficou meio nervoso, porque ele acabou de dizer que descarta com ética. Mas vamos ver o que ele falou. O arroz da versão britânica custa 400 euros. Manteria um pequeno restaurante chinês por 2 meses e meio. Ele está dizendo que a quantidade de arroz que eles usam na performance dá para 2 meses e meio um restaurante chinês utilizar. Quer dizer, não é muito. A crise alimentar mundial se concentra em uma distribuição desigual da riqueza,
e não em falta de comida. Aqui ele está alegando que o maior problema da fome não é a falta de comida, não é a falta de arroz, mas é a desigualdade social. Nós descartamos nosso arroz com ética. Aqui ele já ficou meio nervoso, né? Outra pergunta, onde vocês encontram suas estatísticas? Bom, como eu já disse, ao chegar numa cidade, eles procuram saber as estatísticas daquela cidade e colocar a quantidade de arroz relevante às coisas importantes daquela cidade. Extraímos estatísticas de jornais, revistas, livros acadêmicos, televisão, rádio e internet. Às vezes contamos eles mesmos e em outras ocasiões pedimos que as pessoas os forneçam para nós. Sim, ali há uma interação clara com o público ali, né? Usamos apenas estatísticas de fontes nas quais temos confiança. Então, evidentemente, são estatísticas atualizadas ali com diversos meios de comunicação. Mais uma pergunta, como vocês escolhem suas estatísticas? Pesquisar é fácil e tem muitas estatísticas da mesma coisa em vários locais de mídia. Agora, como escolher a melhor estatística? Nossa escolha responde à localização do programa e ao que está acontecendo no mundo naquele momento. Quer dizer, como é uma arte contemporânea, tem que se basear em coisas contemporâneas, na atualidade. Procuramos representar o maior número possível de atividades humanas. É claro, se um grão de arroz representa um ser humano, eles têm que apresentar atividades humanas, coisas que os humanos fazem. Os artistas individuais escolhem quais estatísticas colocar onde, em consulta com os seus colegas e com contribuições regulares dos visitantes do show. A companhia de teatro, eles se dividem ali dentro daquele espaço físico onde está acontecendo a performance. Um artista vai para lá, o outro vai para cá, tem um ali pesando uma quantidade de arroz, outro ali escrevendo no papel o que significa aquela montanha de arroz. E eles vão perguntando para as pessoas se elas querem sugerir alguma estatística ali de alguma atividade humana. Então a pessoa pode sugerir, sei lá, a quantidade de lixeiros que tem na cidade e depois colocar do lado a quantidade de pessoas, quer dizer, aí dá para ver a quantidade de pessoas da cidade que sujam a cidade e a quantidade de pessoas que limpam. Enfim, isso leva a gente a refletir uma série de coisas. Outra pergunta, como vocês contam o arroz? Porque você já pensou, se tivesse que contar um grãozinho de cada vez, ia demorar um tempinho, hein? Temos a tendência de contar números até 200 manualmente. Dá bem, né? Então, até 200 dá. Mais do que isso aí já tem que pesar, né? E pesar qualquer coisa maior. Embora isso seja inevitavelmente uma aproximação. O mesmo ocorre com a maioria das estatísticas. Sabe quando eles fazem aquelas pesquisas sobre eleição? Que um candidato está na frente do outro e tal, a porcentagem, com uma margem de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então aquilo é a margem de erro de uma estatística. Assim como a pesagem deles também pode ter uma margem de erro, tanto para mais como para menos. Essa foto aqui é muito legal, né? Olha, mostra a mão de uma pessoa, o grão e aqui escrito, eu. Que é como eu disse, é o que acontece com as pessoas quando entram para assistir essa performance. Eu não posso estar em 2 pilhas ao mesmo tempo? A pergunta é pertinente. Vamos supor, um político. Ele pode estar em vários montes de arroz diferentes. Ele pode estar no monte de arroz de políticos. Ele pode estar no monte de arroz de pessoas ricas. Ele pode estar no monte de arroz de pessoas corruptas. Ele pode estar no monte de arroz de pessoas presas. Então, realmente, uma pessoa pode estar em vários montes de arroz ali, né? E aí, como fica isso? A maneira mais simples de pensar nisso é considerar os grãos de arroz como atores. O elenco é a população total. Porém, mais de um ator de arroz pode interpretar você ao mesmo tempo em 2 pilhas diferentes. Imagina assim que a população total é uma companhia de teatro. Só que um ator pode interpretar você em outra pilha também, em outro monte. Então ele está pedindo para a gente pensar que um grão de arroz é como se fosse um ator
que está interpretando você. Aí dá para um ator interpretar você em vários montes de arroz. Entendeu agora? Imagine só, 1 grão de arroz para a rainha, 12 grãos para as pessoas que caminham na lua, uma pilha para os professores, um monte pequeno de milionários na Europa e uma montanha para pessoas miseráveis da África. Nessa imagem aqui dá para imaginar que nesse papelzinho aqui deve estar a rainha, né? Nesse aqui, provavelmente, as pessoas milionárias do mundo. Aqui, talvez, nessa pilha, os professores. E com certeza, nessa pilha maior, são os miseráveis da África. Ou do mundo, né? Aí eu fico imaginando o que essa menina deve estar pensando. Mamãe, tem um rato passando lá atrás do monte de arroz. Claro que uma performance contemporânea tem uma mensagem implícita bem profunda. E para a pessoa entender, ela precisa ter uma experiência de vida, uma experiência estética, precisa refletir bastante a respeito. Não é uma arte para uma criança apreciar. Ela pode até apreciar, mas ela não vai entender a mensagem que os artistas querem transmitir. Uma pilha que mostra o número de crianças que morreram por não terem sido vacinadas no ano passado. Às vezes a companhia de teatro Stanislavski vai numa cidade que teve uma grande quantidade de pessoas que foram mortas por conta do descaso público, de alguma maneira, que pode ser por falta de assistência, por falta de vacina, enfim. E aquela estatística pode ser mostrada nessa performance. Ou uma pilha maciça de todos os refugiados atuais ao lado de uma pequena pilha representando os bilionários do mundo. Com certeza eles usam critérios para fazer as montanhas de arroz de acordo com atividades humanas que fazem a gente refletir sobre um problema social atual que a gente está passando. Ser capaz de tocar nas estatísticas pode torná-las mais atraentes e trazer compreensão instantânea. Sim, as pessoas podem tocar ali nos montes de arroz. Até devem tocar. De repente pegar um grão no meio daquela montanha toda e você olhar para aquele grão e falar, puxa vida, eu sou esse aqui. Ao tornar tangíveis as estatísticas normalmente abstratas e colocá-las em uma ação ponderada, essa poderosa obra de arte é espirituosa, chocante e, em última análise, comovente. Você pegar algo abstrato que fica no campo das ideias e faz aquilo se materializar na tua frente, como se você pudesse tocar a sua mão numa estatística. Tem gente que sai chorando dessa performance, que comove realmente, né? Mexe com o interior da gente. Bom, aqui está uma sugestão, vocês podem copiar esses dizeres aqui e colocar no YouTube. É um vídeo rápido de 2 minutos que mostra a companhia Stanislavski se apresentando. É muito bacana. Por hoje é só, colegas. Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Lembrando sempre, pesquise, anote aí as suas dúvidas, leve para a sala de aula para a gente discutir junto. Ou faça sua pergunta aqui no canal, ou mande um e-mail para mim, o e-mail está aqui nas descrições. Fique à vontade, vamos conversar e vamos aprender juntos. Um beijo, fiquem com Deus.